Fala rapaz, DJ com vocês para mais um vídeo aqui no nosso canal Anos 80 Video Show, né? No caso, o meu React. Hoje eu vou estar aqui reagindo para vocês aí as chamadas de filmes inéditos, né? Dentre os filmes de terror mais nostálgicos, né? Dos anos 80. E eu trouxe aqui essa ideia de trazer apenas os inéditos em função daquela nostalgia que a gente tem do primeiro impacto que esses filmes trouxeram pra gente, né? Eu tenho certeza que nos anos 80 eles fizeram sucesso, muitos deles aí com certeza você vai achar também que foram os mais nostálgicos, né? No caso aqui é a minha lista, porém você me diz aí se você acrescentaria um ou outro vídeo aqui nessa lista, tá certo? E lembrando também que eu só postei aqui aqueles que eu achei a chamada, né, dos vídeos inéditos, tá certo? Não de reprise, beleza? Então vamos aí para minha lista, espero que você possa curtir, né? Se você curtir ou não o filme de terror aí, me deixa saber. Eu achava muito maneiro, tá certo? Lá desde a minha infância nos anos 80, mexia comigo, né? Todos os estilos, né, de filme de terror. No caso eu vou trazer também aqui de diferentes estilos, né? Desde aquele mais sombrio, né, com sobrenatural, aqueles com monstros, né, com toques de ficção e humor também, tá certo? Tinha de todo tipo aí. E eu vou mostrar para vocês aqui em ordem de lançamento na televisão brasileira. Dentre esses aqui que eu escolhi, tá certo? E você vai ver aí se você se lembra. E eu vou trazer alguma informação, né? No caso, a informação de quando ele foi exibido no Brasil pela primeira vez. Todos eles. Beleza? Então valeu, vamos lá! Uma fera descomunal está solta, assustando, Fera descomunal. matando, Ixi, destruindo, trazendo pânico e desespero a toda a cidade. Alligator, pela primeira vez na televisão. Segunda, dia 16 de dezembro, 9h20 da noite, na semana Papai Noel. Ô, saudade. Pois é, lembrou aí? Alligator, né? Que é um filme de 1980. Ele estreou na televisão brasileira no dia 16 de dezembro de 1985, né? Que foi uma segunda-feira na semana Papai Noel. Vocês viram aí, né? Na chamada, no SBT. Tá certo? Às 21h20. Eu não trago, assim, lembrança exata se eu assisti nesse dia. Até acho que eu devo ter assistido. De qualquer forma, foi um filme que passou muitas vezes na televisão e eu acabei assistindo muitas vezes. Eu com certeza o considero como sendo um dos mais nostálgicos da época. Quanto a isso eu não tenho dúvida alguma. Mas você me diz aí se você gostava, se assistiu bastante, vou gostar muito de saber. Um detalhe, né, que o nome do filme original, Alligator, significa jacaré, né? E na dublagem eles colocaram como crocodilo. E eu entendo perfeitamente, talvez porque o crocodilo dá aquela noção de uma criatura maior e tal. Embora o jacaré lá dos Estados Unidos seja maior que o brasileiro. Mas eu acho que acabou ficando na dublagem como... ficou melhor como crocodilo mesmo, né? Você me diz aí o que você acha. Pois é, eu tinha 9 anos de idade e eu tenho certeza assim que o filme deve ter me dado aquele certo medo assim, né? Desde aquele momento que a menina pegou o crocodilo, né? O pai dela não quis que ela criasse e tal, como de estimação, né? Então ela jogou na privada, não sei se foi ele que jogou na privada, disso eu não lembro agora. Mas enfim, ele foi lá pro esgoto e depois ele voltou, né, para se vingar, né? Saiu matando todo mundo da cidade lá e com certeza eu devo ter ficado com certo medo, né? Aquele calafrio daquele bicho saindo matando todo mundo. Era uma época assim que tinha muito filme de feras assassinas, né? Com certeza eu gostei. Steven Spielberg apresenta Poltergeist, o fenômeno. Sinistraço. Algumas pessoas morrem, mas não sabem que já morreram. Um enigma, um pesadelo, uma incrível viagem através do sobrenatural. Poltergeist, Medão, o fenômeno, né? na estreia de Super Cine 86. Amanhã, depois Começou de bem Rock o em ano. Santeiro. Oferecimento Super Chevrolet Cine. e seus concessionários autorizados. Chevrolet, a sua melhor marca. Pois é, Poltergeist, o fenômeno, filme de 1982 que deu o que falar na época, fez sucesso. Eu lembro do pessoal falar desse negócio de sobrenatural por causa do filme e tal na época, né? E ele estreou, né, no Super Cine de 1900, o primeiro Super Cine de 1986, que foi no dia 4 de janeiro, né, num sábado, né, naquele bom e velho dia, né, da gente assistir os filmes no Super Cine. E ele foi exibido logo após o Rock Santeiro, que é uma novela assim que eu curtia demais assistir, né? Foi a que eu mais gostei e é a que fez mais sucesso no Brasil, né? E
Enfim, é um thriller de horror, né? E no caso eu estava com 9 anos de idade. Estava para fazer 10 em março, né? O filme aqui foi em janeiro, mas eu ainda tinha 9 anos de idade e com certeza era uma época assim que eu gostava muito de sentir aquele medo de você ir dormir assim, de colocar o cobertor na cabeça assim. Se eu fizesse isso é porque o filme foi bom. Minha forma de ver era essa. Enfim, eu me lembro até hoje do filme trazer aquela sensação de apreensão, de você ficar assim assistindo. Eu não sei se meu pai assistiu comigo o filme todo, né? Eu tinha um irmão mais novo, não sei se ele ficou comigo lá, geralmente ele dormia, né? Mas enfim, eu ficava com aquela apreensão de olhar pro lado assim, qualquer barulho, né? Que vinha da cozinha, do corredor, qualquer lugar assim, né? Você ficava na apreensão. Ih, será que é o poltergeist aqui? Será que é um fantasma? Eu lembro disso, cara, muito maneiro. E você, sentiu algum calafrio assim quando assistiu esse filme? Roda gigante, trem fantasma, carrossel, jogos, sustos Isso aí e deu calafrio brincadeiras. em mim também. Que outras surpresas podem estar escondidas num parque de diversões? Pague para entrar, reze para sair. Supercine, neste sábado, depois de Selva de Pedra. Oferecimento Chevrolet e seus concessionários autorizados. Chevrolet, a sua melhor marca. Chevrolet de novo. Pague para entrar, reze para sair. Um filme de terror aí de 1981. Como você viu aí, que estreou em Supercine depois de Selva de Pedra. Que nostálgico, né? Às 21h25, segundo o Jornal Globo. Na verdade era entre 21h20 e 21h30, nesse horário nobre aí, tá certo? Do bom e velho Sábado da Globo. E eu lembro, né, que esse filme me deu medo, eu assisti até o final, eu lembro exatamente de estar em frente à televisão nesse dia, e eu fui dormir com aquele medo assim, e enfim, você me diz aí se você também teve essa sensação, você ficou com medo também. 4 jovens, né, 2 rapazes, 2 moças, né, que eles visitaram um parque de diversão sinistro, né, sem ter as mortes nem nada, o filme já era sinistro, né. E enfim, eles presenciaram um crime lá e depois eles passaram a ter suas vidas, né, correndo risco, né. Não lembro agora se todo mundo morreu, como é que foi lá o esquema, né, mas você pega para assistir aí, né. Eu fiquei com medo na época, tá certo? Era normal, né, tinha 10 anos de idade, mas foi legal, né. Achei muito bacana o filme e ele ficou na minha cabeça, né, pelo o principal, né, o assassino lá. Quem viu o filme sabe, né? O rosto dele lá, como é que era. Enfim, é um filme sinistro, certo? Sempre que eu penso nele, é isso que eu penso. É um filme sinistro e eu coloco assim entre os mais nostálgicos. E ele está também entre os meus favoritos. Me diz aí se você lembra, se você também gostou desse filme. Nesta segunda, Eu abri a porta do armário. A coisa se esticou e tentou me agarrar. você vai conhecer uma casa onde o impossível pode acontecer. Vai se mexer, pelo amor de Deus! Essa Um parte do lugar peixe cheio de maneiraça. perigosas surpresas. Droga, mas isto é hora para ficar sem munição. Maneiro. A Casa do Espanto. Cinema especial. Nesta segunda, depois de Mandala. Qual é a onda? A onda é essa. A onda é essa. Ô, nostalgia, cara. Eu tinha 11 anos aí quando estreou esse filme aí, A Casa do Espanto, filme de 1985, que estreou no Brasil em 23 de novembro de 1987. Segunda-feira, né? Que foi no cinema especial na Globo, como você viu aí, né? Depois de Mandala. Lembra da novela? Pois é, eu gostava também. No caso, às 21h30, né? Na Globo. Na verdade, foi até rápido, né? Sua estreia, né? O filme de 85 estreou em 87, não levou tanto tempo não. Geralmente levava um pouquinho mais do que isso, né? Em alguns casos, muito mais do que isso. E eu tenho certeza que quem assistiu nessa época deve ter se lembrado do ator protagonista, que foi o William Katt, que ele protagonizou também a série Super-Herói Americano que passava no SBT, desde abril de 83. Você acha que se lembrou dele? Você associou, é o cara do Super-Herói Americano lá do SBT? Eu lembro muito das partes do peixe batendo assim, da veinha que se enforcou, né? Apareceu na chamada aí, inclusive, né? E do monstro que aparece assim, ele pensa que é uma mulher bonita, na verdade era um monstro disfarçado. Sabe, vem muita coisa na cabeça aqui, cara, quando eu penso nesse filme. E ele é um dos meus favoritos, na verdade, né? Não só eu considero ele como um dos mais nostálgicos, como ele está
como ele está no meu, eu diria, o meu top 5 de filmes de terror. O que foi que aconteceu? Uma estranha forma de vida. Ameaçando os tripulantes de uma expedição espacial. Se deixarmos isso entrar, a nave pode ficar contaminada. Alien, o oitavo passageiro. Lá no espaço, hein? Em tela. Maneiraço. Mais um erro. Está tudo em ordem. No espaço sideral, um enigma. Humano? Desconhecido. Pondo em risco a vida dos 7 tripulantes de uma expedição. Acho que devemos abandonar a nave. Alien, o oitavo passageiro. Nesta segunda, em tela quente. Pois é. Outro filmaço aí, Alien, o oitavo passageiro, filme de 1979, que estreou em 28 de março de 1988. Em tela quente, a boa e velha tela quente, né? Segunda-feira, às 9h30 da noite. E o legal é que eu acabei achando aí 2 chamadas, né? Para essa exibição inédita na televisão brasileira. Eu tinha 12 anos de idade, né? Feito, aliás, nesse mês mesmo, né? Que eu faço em março, né? Então eu tinha recém-completados aí, no caso, 12 anos. Eu tenho certeza que eu assisti nesse dia e gostei bastante. E você aí, lembra desse filme? Gostou? Tem aquela mescla de terror, da fera assassina, né? Do monstro, como queira, e a ficção científica lá no espaço. E juntando isso tudo acabou ficando muito bom e eu gostei bastante do filme. E você aí? Fora que eu gostei muito também da atuação da atriz protagonista, né, a Sigourney Weaver, né? Achava ela muito boa atriz, né? Geralmente quando o filme tinha ela assim, me dava um indício que seria um filme bom. Se você é ligado na espantomania, Ele é um vampiro. O quê? Você merece morrer. não perca a história de charmosos vampiros e jovens inocentes. Vivendo terror e aventura na Hora do Espanto. Um grande sucesso do cinema. Amanhã, em tela quente. Maneiraço. E esse foi aí o 6º filme aqui da nossa lista dos filmes de terror mais nostálgicos nos anos 80, né? A Hora do Espanto, um filme de 1985 que fez sucesso no cinema, né? E ele estreou aqui no Brasil dia 23 de fevereiro de 1989, que foi uma quinta-feira. Um detalhe que a tela quente aqui foi exibido quinta-feira, pelo fato da emissora ter mudado de segunda para quinta durante um curto período de tempo, em função dos altos índices de audiência, né, que o SBT estava obtendo com a Praça é Nossa, que passava quinta-feira. Então a Globo trocou, né, o tela quente ali de dia, satisfez ali, eu acho que conseguiu bater a Praça é Nossa, porque filme na década de 80 era uma coisa que chamava muita atenção. Porém, de qualquer forma, não durou muito tempo. Depois de um certo tempo retornou às segundas-feiras aí, beleza? E um detalhe que eu me lembro desse dia, que na verdade eu não assisti o filme, mas eu me lembro do dia. Eu estava na expectativa, certo? Só que a televisão lá em casa não estava boa, estava com um problema, era aquela televisão de tubo de imagem, só tinha um. Aí chegou uma tia do meu pai nesse dia lá em casa, e eu estava assim, com medo, como era uma quinta-feira, dela querer ficar lá na sala para tentar assistir a Praça é Nossa. Eu não sei se eu cheguei a falar assim que a televisão estava com problema, mas eu sei que ela foi dormir cedo, certo? Antes do filme. Só que a televisão pifou. Eu não lembro agora bem se eu cheguei a assistir o início ou alguns minutos do filme, mas eu sei que eu fiquei pé da vida nesse dia. Que eu acho que eu comecei a assistir, mas a televisão estava escurecendo, até que ela pifou. Já estava em vias de dar problema mesmo, né? Eu não sei se na sua casa aconteceu isso com as televisões de tubo. Hoje a gente vê isso com nostalgia, mas na época eu fiquei pé da vida. Mas o filme reprisou e eu pude assistir ele belezinha aí, né, nas vezes seguintes que passou na televisão. Pode o demônio viver entre nós? Como ele se manifesta? Com o que ele se parece? Todas as faces do terror num filme imprevisível. Você nunca sentirá tanto medo. Os horrores do sobrenatural no filme que deu origem à espantomania. O Exorcista. O Exorcista. Sucesso do cinema, finalmente liberado Caguei para a pra ver isso aí. Breve, no seu cinema em casa. Outra chamada aí. O
Exorcista. Portinha fechando. O Exorcista. Caraca. Te exorcizo. O Exorcista. Você nunca sentirá tanto medo. Eu nunca senti. O Exorcista. Agora finalmente liberado para a televisão. Próxima quarta, no seu Cinema em Casa. Pois é, O Exorcista, filme de 1973, que estreou no Brasil dia 17 de maio de 1989, quarta-feira, né, na sessão Cinema em Casa. Que inclusive essa sessão aí, ela iniciou em 88, né, no ano anterior, quando era exibida às sextas-feiras, mas aqui no caso já tinha trocado de dia, beleza? Eu achei 2 chamadas para deixar essa lembrança aí mais assim, né, impactante, porque com certeza, como foi dito aí, né? Lembra aí que foi dito na chamada aí, você nunca sentirá tanto medo. E de fato, eu considero como sendo o filme que me deu mais medo, tá certo? Nenhum outro me deu mais medo. Ele não é assim o meu favorito, tá certo? Que eu mais gostei. Eu vou falar sobre o meu favorito em breve aí, beleza? Mas ele, se eu tivesse que fazer um top 1 do filme que me deu mais medo, foi esse aqui. E eu cresci me lembrando de ter esse sentimento. Cara, fui dormir com medão nesse dia, cara. Mas assim, era um ponto extra pra mim, isso daí, eu gostava. E foi dito também na chamada aí, né? Filme que deu origem à espantomania. Assim como o filme, a chamada do filme anterior aí, né? A Hora do Espanto, também foi mencionado sobre espantomania. Né? Nos anos 80 foi difundido muito esse termo, né? Tinha espanto, tava maneiro. Filme que foi um grande sucesso no cinema, né? Que ele foi liberado 16 anos depois. Mesmo com meus 13 anos, cara, eu ainda sentia medo, sim, cara. Me deu calafrio o filme. A parte que eu mais gostava, né? Que eu mais me lembro, assim, é a parte da menina Regan, né? Vivida pela Linda Blair, né? A atriz, né? Na parte que ela, inclusive tem, nas 2 chamadas, é a parte que ela virava a cabeça assim, né? A cabeça dela virava. Cara, aquilo mexia comigo, cara. Tava aquele medão mesmo, cara. Muito maneiro. E você, gostou do filme? Assistiu? Formando hábitos. Este é o produto do futuro. Controlando a Até mente. hoje eu lembro. Você sempre consegue tudo o que quer. Absorvendo Iogurte nunca foi o mesmo depois disso. Oh, meu Deus, eu preciso me salvar. a coisa. Ela mudará sua vida para sempre. A coisa. Você nunca viu nada igual. A coisa. Nesta, você vai entrar numa fria. Nesta quarta, no seu Cinema em Casa. E o 8º filme dessa lista aí, A Coisa, filme de 1985, lembra dele? Que estreou no dia 14 de junho de 1989 no Cinema em Casa do SBT, às 21h30. No caso, eu com meus 13 anos lá, me empolguei assistindo o filme, também me deu um certo medo também, na hora que o pessoal lá, que a coisa lá, né, deixava as pessoas virarem zumbi, e depois ela saía pela boca, explodia a cabeça. Eu tenho certeza que todo mundo lembra de certos trechos aí desse filme. Você lembra? Você também ficou com aquele nervoso danado vendo o filme? Diz aí. Também envolvia, assim, comédia com ficção científica, né? Tinha aquele terror com toques de diferentes estilos aí, mas que era muito legal, cara. Eu devo ter assistido bastante as reprises, né? Sempre que passou na televisão, né? Eu devo ter assistido e gostei bastante. Ele está entre os meus favoritos. Eu diria assim, do meu top 5, ele entra nesse top 5 aí. E com certeza, certo, está entre os mais nostálgicos dos anos 80. Em noite de lua cheia, ele sai da escuridão para matar. Uma lenda que se renova a cada vítima, a cada corpo, a cada morte. Cuidado, é noite de lua cheia e um novo sangue precisa ser escolhido. Cuidado. Baseado na obra de Stephen King, o grande mestre do terror. Bala de Prata, a única arma capaz de liquidar um lobisomem. Bala de Prata, um grande sucesso do cinema, escolhido especialmente para favorito. você. Quarta, no seu Cinema em Casa. E aí, lembrou? Gostava aí do Bala de Prata, né? Filme de 1985, né? Que estreou dia 19 de julho de 1989 no Cinema em Casa. Foi uma quarta-feira, às 21h30, lá no SBT. Eu tava lá, eu assisti, curti bastante. Esse aí que se tornou meu favorito, né? Dentre os filmes de terror. Um fator especial que fez o filme se tornar um dos meus favoritos foi o seu protagonista, né? O rapaz aí, né? Vivido pelo Corey Haim, já saudoso, né?
ele morreu novo, né, cara? Ele morreu em 2010 com 38 anos, né? Uma pena. Um detalhe aí com relação à exibição do filme nos cinemas é que ele recebeu o título de A Hora do Lobisomem, né? Na tentativa de faturar em cima do sucesso de A Hora do Espanto, que também eu trouxe a chamada aí, o outro filme de 1985. Mas na televisão, certo? Ele recebeu, como você viu aí, o nome de Bala de Prata. E no caso, Bala de Prata é o nome literal do filme, né? Silver Bullet. E que é também o nome daquela cadeira de roda que o tio dele fez, né? O Marty, né? Vivido aí pelo Corey Haim. Era um menino paraplégico, não andava. E ele fez uma cadeira motorizada, né? Com o nome do filme, né? Silver Bullet. E o Bala de Prata acabou salvando a vida dele na parte do filme lá, que o lobisomem vai atrás dele, né? Ele tá com um foguetinho assim, solta no olho do lobisomem lá, que era feito, né? Aliás, feito não, quem se transformava era o reverendo, né, cara? O cara sinistrão no filme. Também um personagem que me fez gostar muito do filme. No caso, a transformação do reverendo no lobisomem, ela me trazia lembrança do clipe do Michael Jackson, Thriller, que inclusive eu assisti no Fantástico, né? Tinha também no Manimal, a série, né, que eu curtia muito também, né? Fez sucesso na época, nos anos 80, essas transformações em monstro aí. O que você me diz? Gostava? E um detalhe, que nesse mesmo dia estreou na Globo, só que mais tarde, né, às 10h30, O Desejo de Matar 3 com Charles Bronson, que é um filme assim de ação policial que está entre os meus favoritos. Só que nesse dia eu não sei se eu assisti ou se assisti. Com certeza eu peguei só a parte final do filme. Mas eu acho legal lembrar que nesse dia aí teve a estreia também na Globo. Que época boa, né, cara? 2 filmaços assim, filme maneirão, que se tornaram nostálgicos no mesmo dia, né? Outros tempos, né, cara? Calma que não acabou não, né? Agora a gente vai aí, eu vou trazer para vocês aqui as minhas menções honrosas com relação aos filmes de horror. Nesse caso aqui, mais pelo conjunto da obra e pelos seus personagens, né, que se tornaram aí conhecidos, né, por causa desses filmes aí. Eles eram personagens assim que saíam matando à torta e à direita. Eu me refiro aqui, né, ao Fred Krueger e o Jason. E o primeiro deles aqui, o filme A Hora do Pesadelo. Lembrando, pessoal, que aqui nesse caso aqui, eu vou trazer a chamada de inédito do primeiro filme de cada um deles. Não necessariamente dizendo que foi meu favorito, ou que eu achava o melhor, não. Como tem muitos filmes aqui, e eu nem sei na verdade agora qual que eu gostei de cada um deles mais, certo? No caso desse aqui da Hora do Pesadelo, eu até acho que pode ter sido meu favorito. Se não foi esse, foi o terceiro, certo? Mas o filme A Hora do Pesadelo com Fred Krueger, de 1984, né, que estreou no Brasil no dia 2 de dezembro de 1988, uma sexta-feira, no Cinema em Casa do SBT, às 9h30, tá certo? Ainda no dia original da sessão, sexta-feira. Beleza? Veja aí. Existe realmente ou será apenas uma alucinação? Se alguém assim entrar no seu sono, é melhor gritar por socorro. A Hora do Pesadelo, um grande sucesso do cinema, escolhido especialmente para você. Depois de amanhã, 9h30 da noite, no seu Cinema em Casa. Pois é, eu assisti nesse dia, né? Achei bem maneiro. Devo ter ido dormir também com aquele medão também, né? Não sei se o filme entraria no meu top 10, no meu top 5, mas de qualquer forma, vale muito fazer uma menção sobre esse personagem, com certeza, assim como o próximo que vai vir aí. Na calada da noite, alguém observa você. Tenha cuidado, muito cuidado, e enfrente o perigo, se for capaz. Estão todos mortos, todos mortos! Sexta-feira 13, finalmente liberado para a TV, o longa-metragem que deu origem à mais famosa série de filmes de terror. Hoje, em tela quente. Oferecimento TV de colo 10 polegadas Sempre, o único portátil com peso de portátil. Pois é, o Sexta-feira 13 aí, né? Tenho certeza que quem viveu a época se lembra, né? Filme de 1980, o primeiro, que gerou muitas continuações aí. Você deve ter assistido pelo menos uma ou outra, né, na televisão aí. No caso, eu devo ter assistido nesse dia 12 de junho. Aliás,
Eu, como sou do Rio, eu não assisti nesse dia 12 de junho de 1989 em tela quente, né? Às 9h30, como foi anunciado aí. Porque no Rio de Janeiro eu não me lembrava disso. Eu fui verificar depois aqui, que eu faço verificação de data e tal. Eu vi que no Rio de Janeiro ele estreou no dia 15 de junho. Né? No caso que foi numa quinta-feira, na tela quente especial. Beleza? Isso porque, segundo o que eu pude verificar, teve chuvas e o jogo entre Flamengo e Vasco não pôde passar, no caso no domingo, e foi transferido para a segunda-feira, certo? Então por isso que o filme não pôde passar nessa segunda-feira, dia 12, e foi transferido então para quinta-feira, dia 15 de junho de 89, tá certo? No caso também às 9h30, beleza? Eu não me lembrava disso, é um detalhe aí que é legal trazer. Então essa chamada aí provavelmente não foi gravada na Globo do Rio, tá certo? Ou aonde quer que tenha passado, que passava o Campeonato Carioca desse ano aí. Outro detalhe é que esse filme aqui, que foi o primeiro, né, esse filme de 1980, sexta-feira 13, o primeiro aí, ele foi o terceiro a chegar na televisão brasileira. Isso mesmo, o primeiro, que foi a parte 2, eu lembro de assistir nesse dia, passou em Domingo Maior, né, em março de 87, e o segundo a passar foi o parte 3, cara, em dezembro de 88, também na tela quente, né? E só depois disso é que chegou em 89, na tela quente, né, essa primeira parte aí. Coisas da televisão da época, né, que hoje em dia a gente vê com aqueles olhos de nostalgia. Então, pessoal, te espero aqui no próximo vídeo no nosso canal aqui, Anos 80 Video Show, né? Deixa o like aí, fortalece. Grande abraço para você, fique com Deus, até mais, valeu!